sou a pastora Mia, eu estou aqui para mais um Arte e Fé. Seguindo nosso mergulho no livro de Mateus, hoje nós vamos iniciar o capítulo 16. Então, enquanto você pega a sua Bíblia, o seu material, chama a sua família, eu vou fazendo a leitura aqui. Hoje nós vamos ler do versículo 1 até o 12. Vamos lá então. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo que mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de tarde e de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então, Jesus o deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos saduceus e dos fariseus. E eles discutiam entre si: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para com os 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então entenderam que não estava lhe dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Nesse texto que nós lemos, nós vemos 2 situações. Primeiro, nós vemos os fariseus cobrando de Jesus um sinal no céu, né? Querendo que Jesus mostrasse um sinal no céu. E lembrando que os fariseus eram aquelas pessoas que estavam sempre perto de Jesus, os doutores da lei, né? Aqueles que se diziam saber tudo e entender tudo da lei, porém não acreditavam que Jesus realmente era o Filho de Deus enviado, então sempre estavam tirando Jesus à prova, sempre estavam querendo que Jesus provasse quem ele era. Independente dos milagres que eles viam, eles não criam que Jesus fazia aqueles milagres segundo o Espírito de Deus. E nesse momento eles pedem para que Jesus dê um sinal para eles no céu. Mas Jesus sabia que em todo aquele tempo em que eles viam os milagres, em que eles acompanhavam as pisadas de Jesus, e se tudo aquilo não era suficiente, Jesus nesse momento estava mostrando que ele não ia se render a atender à incredulidade daquele povo. É como se Jesus estivesse falando assim: olha, se tudo o que eu faço, se tudo o que eu fiz, se todo esse tempo que vocês têm andado atrás de mim, né, não é suficiente, eu não vou atender a incredulidade, um pedido de incredulidade, sendo que Jesus até fala: vocês sabem diferenciar quando o tempo está bom ou quando o tempo está nublado, mas não sabem decifrar o tempo, né? Entender e discernir o tempo, e entendendo que esse era o tempo em que Jesus tinha sido enviado para um propósito. É como se eles falassem, como se Jesus falasse: vocês entenderam a lei, vocês leram a lei, vocês leram a palavra, vocês sabiam que viria o Messias, e quando o Messias chega, vocês não dão esse valor, vocês vêm, né, cobrando. Então, nesse momento, Jesus nos mostra e alerta sobre não se render à incredulidade, né? E é um ponto bem importante. E depois, os discípulos estavam com Jesus atravessando o mar, e Jesus alerta eles quanto a isso, né? Jesus ele fala sobre cuidar com o fermento dos fariseus. A princípio, os discípulos achavam que Jesus estava falando de pão, porque como nós lemos, eles haviam esquecido de levar pão. Então eles ficaram um pouco sem entender o que Jesus estava falando quando Jesus disse: cuidem com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então eles pensaram que era porque eles haviam se esquecido de levar pão. Mas Jesus mais uma vez chama a atenção dos seus discípulos, falando que não tinha que se preocupar com o pão, até porque eles haviam participado de 2 multiplicações. Eles sabiam que andando com Jesus não teriam necessidade de nada. Então Jesus falou: eu não estou falando de pão,
porque vocês já viram que nós não vamos ter necessidade. Eu estou falando do fermento dos saduceus e dos fariseus. E esse fermento, o que Jesus estava falando, estava pedindo para que eles tomassem cuidado, é essa sabedoria inútil, era esse inflar, porque os fariseus eles se achavam sabe-tudos. O sabe tudo, o entende tudo, eu que sei, eu sei de tudo. E isso era um fermento que inflava eles, assim como é colocado a mãe, né? Coloca o fermento lá na massinha do pão ou no bolo para que ele cresça. Esse fermento colocado numa pessoa que infla e cresce não torna boa, como o fermento no pão tem um propósito bom. O fermento na nossa vida seria eu me achar, eu sei tudo, eu posso tudo, como os fariseus faziam. Porém, eles falavam que sabiam tudo, que faziam tudo, mas não sabiam discernir o tempo em que eles estavam vivendo. Não sabiam discernir a presença do Messias, a presença de Jesus, o enviado de Deus. Então, de nada adiantava aquela sabedoria toda se eles não sabiam reconhecer a importância de discernir esse tempo, né? E Jesus alertava os seus discípulos quanto ao saber que infla. Então, quando ele disse assim, não deixe que o fermento do fariseu contamine vocês, não deixe, cuidado com esse fermento, ele estava dizendo assim, ó, cuidem para que vocês não também banquem o sabe tudo, para que você não também em situações em que você precisa ser humilde, em que você precisa servir, você não seja aquela pessoa que vai dizer, eu sei tudo, e usar a sua sabedoria para humilhar o próximo, usar a sua sabedoria para questionar talvez uma autoridade, usar a sua sabedoria em um momento inadequado, onde o que você sabe não serve para ajudar, para promover ao outro auxílio, né? Se nós sabemos alguma coisa, nós precisamos entender que tudo que eu sei precisa ser compartilhado com humildade. Se eu sei algo, ele serve para servir outra pessoa. Se você tem algo que você sabe, saiba que se foi te dado esse privilégio de saber, de aprender alguma coisa, é para que você possa servir a outro e não para que você use isso como um fermento que infla, que faz você ser inchado a ponto de ser cego, como os fariseus. Eles tinham tanta sabedoria da lei, eles sabiam tanto sobre as escrituras que eles ficaram cegos. Cegos a ponto de não reconhecer Jesus como aquele que foi enviado por Deus. Eles estavam com Jesus, eles viam os milagres, eles acompanhavam todo o trajeto, mas em todo o tempo aquilo não era suficiente, porque a sua sabedoria era um fermento que cegava eles, que deixava eles soberbos, seu ego estava inflado, né? Era uma pessoa que se achava sabe tudo. Talvez você conheça alguém assim, que se acha sabe tudo. Isso não é algo legal, isso seja eu pequeno, seja eu criança, seja eu adolescente, seja eu adulto, seja eu em qualquer fase da minha vida. Ser sabe tudo, se achar o sabe tudo, não é uma coisa legal. Não reflete Cristo, porque Cristo, sabendo de tudo em todo o tempo, se fez humilde, sabendo de tudo em todo o tempo, se colocou no lugar de servo, de servir, sabendo de tudo em todo o tempo, ele estava na posição de ensinar, de mestre, de compartilhar, como um professor que se rende a compartilhar o que ele sabe, que se rende a proporcionar ao outro que também possa aprender. Então esse é o convite do Senhor, sermos como Ele, não deixar esse fermento nos inflar. Dentro desse texto que nós lemos, que é algo bem importante, tem um desafio também bem precioso para você. Aí o desafio é você olhar o que você sabe, o que não importa se você é pequeno e você sabe pouca coisa, alguma coisa você sabe. Todos sabemos alguma coisa, por mais pequena que seja. E você compartilhar isso com alguém em humildade. Se você sabe, tem alguma coisa que você sabe assim, isso eu sei. Então você vai compartilhar isso com alguém. Você vai se render a compartilhar a tua sabedoria em humildade, entendendo que tudo que você sabe é para servir. Talvez você seja bom em algum jogo. Talvez você seja bom em algum artesanato. Talvez você seja bom em algum trabalho, em alguma coisa que você tenha mais facilidade. O desafio de hoje é pegar aquilo que você consegue fazer, a tua habilidade, aquilo que você sabe, e compartilhar com outra pessoa. Você se render a ensinar, se render a servir.
Então você vai ver alguém que quer aprender aquilo que você sabe e com todo amor, com todo carinho e humildade, você vai se colocar nesse modelo de Jesus, que sabendo tudo, resolveu ensinar e não dizer eu sei, é só para mim e deu, não. Resolveu compartilhar. Combinado, então? Nossa atividade de hoje vai estar lá no Facebook, junto com o nosso desafio para você cumprir aí em família, imprimir, colorir, como sempre nós estamos fazendo, e que você possa desfrutar deste momento. No momento que você estiver ensinando, saiba que quando nós estamos ensinando alguém, compartilhando da nossa sabedoria com alguém, isso se multiplica dentro de nós. E que isso aconteça na tua casa, que isso aconteça na tua família, que isso aconteça na tua vida, e que sempre que você se colocar neste lugar de servir, de compartilhar o pouco que você sabe, o pouco que você tem, você possa desfrutar dessa multiplicação e desse lugar onde Jesus está e nos convida para estar também. Combinado então? Por hoje é só, espero que você tenha gostado. Até o próximo Arte e Fé.